Bom, queridos irmãos, ontem nós concluímos o discurso de Jesus, o discurso das montanhas, o discurso talvez mais importante, o coração de Jesus, aquilo que é o sentido do ser cristãos, do ser cristão, de cada um de nós. Assim como eu dizia nos outros dias, são palavras fundamentais para uma boa vivência cristã. Então Jesus, ele desce o monte e já tem uma multidão que o espera, que o está seguindo. E eis que se aproxima dele um leproso. E a primeira atitude desse leproso é uma atitude de alguém que se humilha, mas também é a atitude de alguém que adora. E adorar significa reconhecer. Então é uma atitude de submissão. Eu me submeto a você e acredito que tu podes tudo. Então a sua atitude é uma expressão daquilo que ele vai dizer: Senhor, se queres. Ou seja, Senhor, eu estou passando essa luta, essa dificuldade, essa fadiga, essa doença. O Senhor sabe o que significa o que é ser leproso. Leproso significa ser impuro, estar à margem da sociedade. Até mesmo a atitude desse leproso para se colocar no meio de uma multidão que o seguia já foi um ato de extrema coragem, pelo fato de ser leproso. Então mostra a convicção. Era um homem convicto. Ele sabia que se achegando diante de Jesus, algo poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo ele se demonstra muito humilde. Em nenhuma parte aqui no texto, a beleza do evangelho é isso, é ler o que não está escrito. Em nenhuma parte aqui no texto ele fala: olha Senhor, olha a minha condição, estou leproso, estou à margem da sociedade, quanta humilhação eu passei para chegar aqui até você, por favor me cura Senhor, por favor eu te suplico, eu preciso ser curado. Mas é uma atitude tão sóbria, tão profunda e tão ditosa, tão fina, que primeiro, antes de pedir qualquer tipo de cura e de libertação para si, ele adora. Ele adora. Quando nós estamos diante dos nossos sofrimentos, somos capazes de adorar e glorificar a Deus? Esse homem faz isso diante de um grandíssimo sofrimento que o exclui do povo. Assim como é hoje o coronavírus. A pessoa que pega coronavírus é reclusa, tem que ficar solitária, tem que arrumar um buraquinho só para ela. Ela não pode ter convívio social, né? Só que uma coisa é 15 dias, né? Para as pessoas que têm uma reação do físico boa, né? Infelizmente tem muitos que vêm a óbito, mas aqui não. Lepra era uma doença incurável, eram poucos aqueles que se curavam. Então era um estado deplorável, e aquele homem tinha fé, mas antes de manifestar a sua fé em Deus para um benefício, para um fim pessoal, ele adora. Depois de adorar, ele coloca a sua necessidade sob a vontade de Deus. Senhor, se tu queres, somente se tu queres, você tem o poder de me purificar.
E é bonito, porque ele usa até o sentido teológico. Ele não fala para me curar, mas para me purificar. E esse purificar aqui também tem o sentido de uma purificação interior. Também é uma confissão que esse homem está fazendo a Jesus. Me purifica, Senhor, por dentro e por fora. Jesus aqui demonstra um ato afetivo, porque ele estende as mãos, toca nele e disse: eu quero, fica limpo. Os mesmos gestos sacerdotais diante do sacramento da confissão. Quando você derrama a sua lepra diante de Deus, se ajoelha diante de Deus, se humilha diante de Deus, o sacerdote sempre diz: sim, eu quero. Seja purificado. E toca ali na cabeça daquele penitente. E aquele toque não é o toque humano, não é o toque do sacerdote homem, mas do sumo sacerdote Cristo Jesus, que purifica aquela pessoa das lepras. E no mesmo instante o homem ficou curado da lepra. E é exatamente o que acontece quando nos achegamos humildemente diante do Senhor. E aqui remete àquela passagem de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19, que para Deus, para Jesus, é sempre sim, não existe não. Ele quer sempre a purificação. Ele quer sempre curar. Ele quer sempre salvar. Não existe um momento que Jesus não queira salvar e não queira curar. E por isso que Jesus também é determinado na sua fala. E você pode observar que em outras situações, Jesus faz despertar a fé nos corações. Jesus muitas vezes salva a pessoa, cura a alma. O povo começa a falar: mas quem é ele que pensa, está curando aí, está perdoando os pecados? Aí, para que saibais que eu sou filho do homem, pega a tua maca, levanta, anda, seja curado, volte a enxergar, etc, etc, etc. E Jesus começa a se manifestar diante do povo. Diante do povo. Mas para esse homem, Jesus é determinado e imperativo. Sim, quero. Na mesma hora, o homem fica curado. E depois Jesus dá as recomendações. A primeira, ninguém faz. Olha, não digas nada a ninguém. Não tem jeito, aqui todo mundo desobedece, né? Aqui não tem quem guarda segredo diante das curas e das maravilhas de Deus, né? Não tem como, né, guardar, não tem como não falar os feitos, as maravilhas, aquilo que Deus faz. Aqui são poucos aqueles que obedecem. E o segundo pedido que Deus faz, que Jesus faz, diz a este homem: vai mostrar-te ao sacerdote. Por que vai mostrar-te ao sacerdote? Porque quando uma pessoa é falada que ela está curada da lepra, é o sacerdote que vai verificar e vai testificar e vai assinar embaixo: este homem agora pode ser liberto, pode andar livremente, pode ser incluso na sociedade. Então precisava passar pelo sacerdote. Pelo sacerdote. E aqui eu ficava pensando, enquanto eu preparava essa homilia hoje, eu ficava pensando no meu coração. Eu falei: quantos de nós sacerdotes somos treinados, educados, formados a acreditar o mínimo possível em milagres, portentos, feitos, sinais. Somos treinados mesmo a colocar resistência, né? Porque estudamos uma teologia científica, uma teologia robustecida, não é uma fé popular, não é um estudo devocional.
mas é um estudo exegético, hermenêutico, um estudo científico. E eu ficava pensando, muitas vezes as pessoas vão até os sacerdotes em busca de algo, e é justo que assim seja, em busca de um conselho, em busca de uma palavra que possa confortar o seu coração, em busca de algo que possa mostrar, direcionar o seu caminho, até mesmo em busca de necessidades materiais, né? Vai pedir para o padre uma cesta básica, um remédio, isso, aquilo. Porém, são poucos aqueles que vêm se mostrar ao sacerdote e mostrar a eles os grandes feitos de Deus, os milagres de Deus, as graças que Deus realiza, né? E como é bonito, o sacerdote também gosta de receber notícia boa e não só problema, né? Receber também bons testemunhos, boas notícias, isso também anima a vida sacerdotal. Depois, claramente, aqui também tem a conotação, todo o sentido teológico aqui da palavra, que é o sacerdote, como eu dizia, que é ele que libera, que fala, né? Aquilo que deve ser feito a partir daquilo que ele vê, ele tem o poder de liberar. E aqui Jesus também dá uma outra recomendação: faze a oferta que Moisés ordenou, né? Diante do feito de Jesus também, como forma de gratidão, seja uma oferta a Deus, seja uma oferta material, mas também seja você uma oferta. Jesus, ele se deu, Jesus, ele se doou. E aqui tem um outro aspecto, que essa atitude seja para servir de testemunho para eles. Eles quem? Exatamente, os sacerdotes. Por que isso? Como eu dizia, muitas vezes até os sacerdotes lá do templo eram pessoas áridas, eram pessoas que não tinham fé, eram pessoas já desacreditadas. Então Jesus, ele faz isso também para mostrar que quem é o sumo sacerdote é ele. Porque depois, infelizmente, são os sacerdotes que colocam Cristo na cruz. Infelizmente. Porém aqui Jesus, ele diz: vai para que sirva de testemunho. Fala. Não fala para os outros, mas para os sacerdotes falam. Falem. Que aqui está o Senhor, o verdadeiro, único e sumo sacerdote. E hoje, depois do único e sumo sacerdote que é Jesus Cristo, todo sacerdote é sacerdote no único sacerdócio de Cristo. E como é bonito poder saber que aquilo que nós temos de melhor para oferecer ao povo é o próprio Cristo que age em nós, sacerdotes, dentro de uma confissão. Ou você pode ir lá descarregar, abrir o teu coração. O padre não precisa falar uma palavra, mas se ele fala: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está perdoado. Ah, mas ele não me deu o conselho. O que é melhor, um conselho ou absolvição? Eu prefiro 30 mil vezes sair sem conselho, mas jamais sair sem absolvição. Vai entender? Ah, padre X, Y não fala bem, não faz uma boa homilia. Mas na hora que ele estende a mão aqui sobre o altar, é Jesus que vem, e você pode comer do corpo de Cristo. Isso basta. Depois o Evangelho você escutou, você pode ler, você pode fazer a tua meditação. Eu estou aqui falando, tentando ajudar você a meditar, a refletir.
Mas você também, por si só, pode chegar. O Evangelho está lá, está escrito. Leia, medite, veja o que Deus quer falar ao teu coração. Mas você fazer a Eucaristia, se você pegar o teu pãozinho lá na tua casa, agora eu vou fazer aqui a missa, eu vou fazer a minha missa, vou pegar o pãozinho no armário e vou pegar o vinho na geladeira, e vou falar, olha, mandai sobre essas oferências o vosso Espírito para que se transforme no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E vai pegar o pãozinho e falar, isto é o corpo de Cristo. Você vai continuar comendo pãozinho, e você vai continuar tomando vinho, entende? E aqui precisa do sacerdote, entende? Por quê? Porque não é o sacerdote que faz, é Cristo que age nele. É sempre o Cristo, sempre o Cristo. Então, depois do Cristo, o sentido do sacerdócio toma uma nova configuração. Porque Ele é o único e sumo sacerdote. Repito, estou sublinhando isso, já é a terceira vez que eu falo isso. Porque Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode purificar. Ele é o único que pode redar a dignidade. E Ele quer sempre que nós fiquemos limpos. Eu quero, fique limpo. E Ele grita hoje isso aos nossos corações. Eu quero que você fique limpo. Eu quero. E que esse leproso hoje seja de exemplo para nós, para termos a coragem de nos prostrarmos diante do Senhor e pedirmos, purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Eu quero que o Senhor me purifique. Se tu queres, tu pode. Mas se tu queres, e Jesus vai sempre querer, sempre, claramente que tem certas enfermidades, certas situações que nós passamos, que é para uma manifestação maior da glória de Deus. Se nós lembrarmos de Jó, por exemplo, que sofreu para que fosse provado na fé. Se nós lembrarmos também todo o sofrimento de Abraão ao ter que sacrificar o seu único filho, foi uma prova para um aumento de fé. Aquele cego de nascença, quem pecou para que ele fosse assim? Ninguém. Mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então tem muitas situações em nossas vidas que é para a manifestação da glória de Deus. Para a manifestação única e exclusiva da glória de Deus, da glória de Deus, da glória de Deus. Por isso também aceitemos as nossas lepras quando é necessário, que no tempo de Deus Ele cure, Ele liberte. Aceitemos as nossas cruzes, aceitemos os nossos sofrimentos, aceitemos aquilo que somos. Porque se vivemos tudo em Deus, tudo em nós, vai ser sempre uma manifestação da glória de Deus. Amém. Assim seja.